Olá, boa noite. Eu queria compartilhar com vocês uma ideia que eu tive. Que tal se a gente falar no mundo inteiro uma única língua? Pensem como seria tudo muito mais fácil. Atualmente, existem cerca de 6.912 idiomas. Eu mesmo já passei por lugares que falam línguas muito diferentes da nossa. Em 2014, estive no Sri Lanka, trabalhando com crianças vítimas do tsunami. Ali, nesse país tão pequeno, são faladas 3 línguas oficiais, sem contar os dialetos. Estive também na Tailândia, trabalhando e morando com refugiados que vinham do Mianmar. Dá para imaginar o tamanho da confusão. A língua falada no país era uma, mas a língua das pessoas era outra. Logo após, fui para Genebra e trabalhei em ONGs que atuavam no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. 193 países ao redor da mesma mesa, mas cada um com a sua língua. Poxa vida, seria mais fácil então se a gente tivesse uma língua única no mundo todo, como se existisse um idioma universal? E se eu contar para vocês que isso existe e que é muito mais fácil falar essa língua do que a gente possa imaginar? Eu descobri essa linguagem durante os meus períodos de voluntariado, trabalhando com pessoas em condição de vulnerabilidade social. Especificamente, para refugiados e imigrantes, a língua sempre foi uma barreira muito difícil de ser superada. Segundo o último relatório de junho de 2020 da Agência das Nações Unidas para Refugiados, atualmente no mundo, nós temos cerca de 79,5 milhões de pessoas forçadas a se mover, como resultado de perseguições, conflitos, violações dos direitos humanos ou graves eventos, como um desastre natural. O que é triste pensar é que deste total, gente, 40% são crianças. E o número que nós temos hoje é o dobro de 10 anos atrás. E engana-se quem pensa que essa é uma situação recente. Não, não. Há séculos nós nos movimentamos. Hoje, aqui no TEDx Macedo, Guarulhos, trago um exemplo que com certeza todos nós conhecemos. Falo aqui dos irmãos Luiz e Paulo Fassini. Paulo Fassini, imigrante italiano da região de Veneza, que veio para o Brasil aos 22 anos, em 1912. Paulo escapou da guerra que se aproximava e de uma grande fome que existia ali naquela região. Ele foi o responsável por trazer para nossa cidade os primeiros veículos de transporte coletivo. Infelizmente, se a gente fizer uma comparação, arrisco dizer que se fosse hoje, Paulo ficaria confinado num centro de acolhida ou num campo de refugiados qualquer e teria muitas chances de ser devolvido para o país da onde ele fugiu para salvar a própria vida. Refugiados querem acolhida, que se materializa com solidariedade e oportunidade. Afinal de contas, ainda que seja óbvio dizer, são seres humanos ali do outro lado. Contudo, nós nunca tivemos um número tão alto de pessoas obrigadas a fugir como nós temos hoje. Atualmente, a cada 3 segundos, uma pessoa é obrigada a escapar de uma perseguição religiosa. Uma outra, obrigada a escapar de casamentos forçados. Uma outra, forçada a deixar tudo para trás por conta da guerra. E até o fim da nossa conversa, poderíamos contabilizar inúmeras pessoas e os seus inúmeros motivos. E ainda que nós vejamos números, dados e gráficos que ilustrem toda essa situação, o que a gente não pode deixar de enxergar é que essas pessoas, elas são sujeitos. Sim, é a Vivian, é o Omar, é o Mahmoud, é o Juan, é a Maria e tantos outros rostos e olhares que por mim passaram nesses últimos anos. Entre 2016 e 2020, estive na Itália, trabalhando com refugiados que tentavam salvar a própria vida cruzando o mar Mediterrâneo. Ali, vivenciei várias histórias e eu escolhi uma para contar para vocês esta noite, sobre um desses olhares que cruzou com o meu. Um dos meus primeiros trabalhos como voluntário da Cruz Vermelha Italiana
foi o desembarque de 409 pessoas no porto de Augusta, na Sicília, sendo 14 mulheres grávidas, 52 crianças desacompanhadas e muitas pessoas machucadas. Eu nunca tinha participado de um desembarque tão grande. Quando cheguei no porto, por volta das 8h15 da manhã, fazia muito calor aquele dia. E ao longe eu já conseguia enxergar uma pequena embarcação que começava a se aproximar. Quando finalmente começou o desembarque, primeiro desceram as mulheres grávidas ou com bebês muito pequenos. Logo em seguida, desceram as crianças desacompanhadas, muitas com queimaduras e fraturas. Um voluntário mais experiente me explicou que a grande maioria dos refugiados vem de países muito distantes e fazem viagens longas e muito perigosas, cruzando o deserto e passando por vários países. Todas essas viagens terminam, porém, em um ponto em comum, na Líbia, o país norte-africano que fica ali do outro lado do Mediterrâneo, mas que se encontra em guerra civil há quase 10 anos. Daí, gente, o que acontece? As milícias locais prendem os refugiados e imigrantes em campos de trabalho forçado e tentam extorquir a família deles no país de origem. Muitos, para não dizer todos, são torturados e violentados. Quando não tem mais o que fazer com essas pessoas, aí sim são vendidas para traficantes que organizam as viagens clandestinas pelo Mediterrâneo. E quando elas têm muita sorte, são resgatadas em alto mar. Eu fiquei muito chocado quando eu ouvi tudo isso. Por quantos horrores aquelas crianças na minha frente já tinham passado, algumas delas com pouco mais de 10, 12 anos. E não achem vocês que essa é uma história de 3, 4 anos atrás, não. Ainda hoje, setembro de 2020, as notícias continuam as mesmas. Maus tratos nas prisões líbicas, torturas, venda de seres humanos e muitos naufrágios. Assustado, então, retomei o meu lugar na fila de desembarque. Acontece que exatamente naquele momento percebi que descia um grupo de 4 crianças e todas elas usavam camisetas de time de futebol. Brasileiro que sou, encontrei ali a minha deixa para poder me comunicar com eles. Porém, um policial rompeu o cordão militar, passou na minha frente e foi em direção exatamente àquele grupo de meninos. Fiquei muito assustado e, obviamente, as crianças também. Contudo, quando eu comecei a prestar atenção no que o policial falava, percebi que ele também estava tentando falar com os meninos sobre a camiseta de futebol. Mas eles não estavam se entendendo e isso estava causando muito medo naqueles meninos. Decidi, então, me aproximar e intermediar aquele diálogo. Arranhei algumas palavras em francês para tentar deixar claro que o policial não era uma ameaça. O que aconteceu, gente, foi que, ao entender as boas intenções do militar, como num passe de mágica, aqueles meninos abriram sorrisos gigantescos. Aquele momento, foram poucos segundos naquele momento, mas que para mim duraram uma eternidade inteira. O militar era europeu e os meninos africanos. Ele, cristão, e os meninos muçulmanos. Ele, policial, e os meninos imigrantes ilegais. Havia ali tanto que os separava, um Mediterrâneo inteiro de diferenças. Porém, se a gente olha bem, o mar, ele não nos divide, o mar, ele nos une. E o mar nos une lá pelo profundo, onde tudo é sempre calmo. No mar, as tempestades só são sentidas no raso. Lá no profundo, é sempre calmaria. E foi no profundo do sorriso daquelas crianças refugiadas que eu pude viver um breve ato de humanidade e calmaria. Ainda que a gente tivesse envolvido por uma das maiores tempestades de uma das maiores crises humanitárias da atualidade. Refugiados geralmente são vistos como os outros. Aqueles ilegais que não respeitam fronteiras. Pera lá, gente. Vamos falar sério. Quem aqui não conhece alguém que se mudou para uma outra cidade ou não está no mesmo lugar onde nasceu em busca de uma oportunidade de emprego ou de uma oportunidade de estudo? Ou melhor,
Quem de nós aqui não tem na própria família um imigrante, um avô ou um bisavô, alguém que saiu do próprio lugar? Diariamente, nós estamos construindo muros físicos e existenciais para impedir que a humanidade se movimente. Refugiado não é o outro. Refugiado somos todos. Ali no Porto, a linguagem não foi perfeita. E o meu francês está muito longe de ser o mais correto. A linguagem que a gente falou ali, vocês não vão encontrar em dicionário algum. A essência desse idioma está exatamente naquilo que somos. Seres humanos capazes de amar, de respeitar e de acolher. A intenção das palavras valeu muito mais do que a perfeição gramatical. Ali, naquele momento, com aqueles sorrisos, com aquelas crianças, eu entendi a grande diferença entre falar e se expressar. Muitas vezes falamos, mas não expressamos coisa alguma. Outras vezes, nos expressamos sem nem sequer uma palavra. Minha gente, existe sim uma linguagem universal e que sem muito esforço todos nós podemos falar. Foi ela que eu conheci naquela abafada manhã no Porto. O idioma da empatia, da solidariedade e do amor fraterno. Quem sabe, se a gente tivesse por aí, mundão afora, espalhadas escolas de idioma que ensinassem essa língua, talvez as nossas crises seriam abrandadas, as nossas diferenças importariam menos, mas com certeza as nossas distâncias seriam diminuídas. No fundo, o que eu aprendi com refugiados é que a essência ela está sempre escondida no como. Muito obrigado.